Vamos lá, então, né? Dando continuidade, estamos analisando a intervenção de terceiros. Vimos duas modalidades, a assistência e a denunciação da lide. Agora começamos a terceira modalidade, chamamento ao processo. O chamamento ao processo, ele é exclusivo do réu, uma modalidade exclusiva do réu, só o réu pode fazer, né? A finalidade é chamar os coobrigados. Então, está lá no artigo 130 do CPC. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Requerido pelo réu. Então, somente o réu. Ela é uma modalidade exclusiva do réu. O réu, então, ele pode chamar ao processo para intervir no processo quem? A chamada do afiançado na ação em que o fiador for réu. Então, vamos lá. Entrou com uma ação de cobrança de aluguéis porque a pessoa não estava, né, o morador não estava pagando devidamente os aluguéis. Então, o locador ingressou com uma ação, só que ele ingressou diretamente contra o fiador. Ele entrou com a ação direto contra o fiador. Daí o fiador falou assim, não, eu não sou o devedor direto, vocês vão ver isso, vão ver, ou já viram lá em obrigações, né? Falei assim, eu não sou o devedor direto, né? Na verdade, eu sou um garante dessa dívida. Primeiro, você tem que cobrar do morador aí, do seu locatário, né? Você tem que cobrar do afiançado, porque o fiador é uma garantia, ele é um garante, tá? Então, ele garante o quê? O afiançado dele, que é quem o devedor, o real, quem está morando ali no imóvel e não está pagando os aluguéis. Então, quando o locador ele ingressa com uma ação de cobrança dos aluguéis não pagos em relação direto ao fiador, o fiador fala, não sou eu sou responsável por essa dívida, mas você tem que cobrar primeiro do devedor, que é o afiançado. Então, esse é o afiançado, tá? Segunda hipótese de chamamento ao processo. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles. Pensa uma relação obrigacional em que ela seja garantida por vários fiadores, vários. E daí, o autor ingressa com ação de cobrança em relação a apenas um ou dois desses cinco, vamos supor, tem 5 fiadores. Ele ingressa contra 2 desses. Tá, esses 2 que são réus, eles podem chamar os outros 3 fiadores também para participar desse processo. Fala assim, olha, a dívida não é só nossa não, hein? E a gente entrou nesse barco aqui, a gente entrou junto, não foi só nós dois não. E ele chama os outros, tá? Então, os demais fiadores. E a terceira possibilidade, aí, a terceira possibilidade do chamamento ao processo é os demais devedores solidários, quando o devedor exigir de um ou alguns o pagamento da dívida comum. Então, solidariedade, vocês vão aprender lá em direito obrigacional. Então, vamos lá, é a possibilidade ela pode ocorrer tanto no polo ativo da relação obrigacional entre credores ou entre devedores. Se for entre devedores, tá? Cada um dos devedores é responsável pela dívida toda, pela totalidade da dívida. Isso é a solidariedade passiva. Ou a solidariedade também pode ser ativa, no polo ali dos credores. E ali, quando tiver vários credores, cada um deles pode exigir a dívida toda. E depois eles têm que dividir entre eles, né? A figura lá do calção de ratificação. Enfim. Essas 3 são as hipóteses de chamamento ao processo. Então, chamamento ao processo é uma modalidade de intervenção de terceira relacionada aos coobrigados da dívida. Então, lá, o fiador, os fiadores, os devedores solidários, enfim, todos eles juntos são
coobrigados. Então, se a ação foi proposta, a ação de cobrança foi proposta em relação a um ou alguns, estes réus podem chamar os demais, que também são coobrigados, também são obrigados a participar dessa relação, caso o autor não tenha chamado, mas daí o réu vai chamar, tá? Por isso que chamamento ao processo, tá? Vamos lá. Qual é o procedimento do chamamento ao processo? Ali no artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo, ou seja, é um réu. Vai falar assim, não, mas essa dívida não é só minha, ela é solidária com outros 3, né? Esse réu chama ao processo os outros 3. Então, a ação foi proposta contra um, e esse um chama os outros 3. Então, os 4 agora farão parte do meu polo passivo, da minha relação jurídica processual. Então, eles serão litisconsórcio passivo, tá? A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação. Contestação é a peça, né, é a defesa que o réu faz lá no processo. A gente vai verificar em processo civil 2. E deve ser promovida no prazo de 30 dias. Então, ó, o réu, ele tinha 2 réus. Ele chamou os outros 3. Tá lá, 3 mais 2, 5. Eu tenho 5. Esses 2 réus iniciais que chamaram os outros 3, eles têm um prazo de 30 dias para promover a citação, dar o endereço, a localização, enfim, desses 3, e eles têm que ser citados aí nesse prazo de 30 dias. Depois eles vai seguir a regra do processo ordinário, do processo comum mesmo, tá? Mas ele tem aí ser citado em 30 dias, tá? Sob pena de ficar sem efeito, tá? Esses 2 réus, chamou esses 3. Esses 3, eles têm 30 dias para... esses 2 têm 30 dias para chamar esses 3 no processo, citá-los, né? Se não fizer nesses 30 dias, perde efeito. Então, o processo vai ficar só em relação a esses 2 mesmo, tá? Se o chamado residir em outra comarca, seção judiciária, né? Ou lugar incerto, o prazo será de 2 meses, não o dobro, né? De 30 dias, 2 meses, tá? Só isso. E o artigo 132, ele já nos traz ali sobre a sentença. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores, a sua cota na proporção que lhes tocar. Então, vamos lá. Na nossa relação aí que está de preto, aí, eu tenho um autor e o réu. O réu falou assim, eu não estou sozinho nisso aqui, não sou só eu que devo, não. Devo, não nego, pago quando puder, mas não sou só eu, não. Tem mais outras pessoas que devem também. Então, ele chama ao processo, chamamento ao processo, esses demais devedores, né, os co-obrigados aqui. Tá. O que o artigo 132 nos diz é que a sentença que julga essa relação jurídica processual ali, ela vai valer como título executivo entre o réu e os demais devedores. Então, aquele que pagar ali, pagar o autor, ele já vai ter essa sentença, já vai valer como título para ele cobrar a sua cota parte em relação aos demais co-devedores, tá? É isso que o 132 nos traz, tá? Bem simples. E a quarta forma aí de intervenção de terceiros, também bem simplesinha, né? Simples assim, fácil, né? Rapidinho aqui para a gente ver. É o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, vamos lá. O que é esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Ele vai ser pedido por quem? Pela parte, qualquer da parte, ou pelo Ministério Público, quando ele intervier no processo, né?
Ela pode ser feita na petição inicial ou em forma de incidente, que é o que trata aqui o artigo 133 até o 137, são 4 artiguinhos aí. Então, ó, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, é essa modalidade de intervenção de terceiros aqui. É possível no juizado? Sim, porque eu coloquei aí, né, desconfigurou, agora que eu tô vendo, que raiva, né, desconfigurou ali o artigo 1062, mas vamos lá. Lá na lei dos juizados, lei 9.099, tem o artigo 10, ele vai nos dizer que não é cabível nenhuma intervenção de terceiro, nem assistência, nada, né? Não cabe intervenção de terceiro. Litisconsórcio pode, porque é pluralidade de partes, mas intervenção de terceiros, não. Lembra que o procedimento do juizado é uma coisa mais simples, mais ágil, mais informal, mais simples, né? Então, se for para outras pessoas ingressar aqui nesse processo, vai tornar ele mais complexo. Não, então não é caso de juizado. Então, a Lei 9.099 não permite. Mas o CPC de 2015, ele permite, ele trouxe, né? Então, lá no artigo 1062, ele falou que o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se aplica no juizado, só o IDPJ. Então, como que a gente vai entender? Que, regra geral, não se admite intervenção de terceiros dentro dos juizados, ok? Com exceção do IDPJ. O IDPJ pode, tá? É a única modalidade de intervenção de terceiros que é possível dentro do juizado. As demais não podem, tá? Então, vamos lá. E o que vem a ser, né, esse incidente de desconsideração de personalidade jurídica? Aqui, meus caros, a gente vai olhar lá as regras do direito material. Lá no direito ambiental, a gente tem um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Lá no direito empresarial, a gente também tem a desconsideração da personalidade jurídica. No Código Civil, lá que vocês estudaram já, né? Acho que sim, né? Tá, porque ele está lá na parte geral do artigo 50 do Código Civil. Também temos no Código de Defesa do Consumidor, enfim, nós temos aí em vários ramos do direito essa possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Então, como que eu vou aplicar esse instituto? De acordo com o direito material vigente. Caso CDC, é relação consumerista, é uma relação ambiental, relação coletiva, enfim, é uma relação empresarial, é uma relação civil, enfim, daí cada um desses diplomas, o CDC, a lei dos crimes ambientais, né, o Código Civil, enfim, cada um desses diplomas, ele traz regras próprias, específicas para a desconsideração da personalidade jurídica. Então, ela será aplicada de acordo com a respectiva a relação jurídica material, se for civil, se for ambiental, se for consumerista, se for empresarial, enfim. Daí, cada um desses diplomas materiais, normativos, que irá disciplinar os requisitos de como é essa desconsideração da personalidade jurídica. Depende, então, se eu vou estar trabalhando com o direito do consumidor, com o direito ambiental, com o direito civil, e elas são diferentes entre si, tá? Mas aqui a gente, independente dos requisitos, de como ela vai ser tratada, de quais hipóteses, os requisitos para se ter ou não, que isso vai estar lá uma questão de direito material, e não nos importa aqui. Aqui só nos importa a questão processual. Esse incidente, como que ele vai ser feito? Então, ele pode ser feito a qualquer momento do processo, ele vai suspender a ação, e daí nós teremos a citação do desconsiderando, seja do sócio, seja da empresa, seja da personalidade jurídica, da pessoa jurídica, enfim. Ele vai ser citado, vai apresentar a sua defesa em 15 dias. Vamos
ter instrução. O que é instrução? Fase probatória, ele vai poder fazer prova, a gente vai, enfim, depende do caso concreto. A gente pode ter ou pode não ter, tá? E o juiz vai decidir. Decidir o quê? Se desconsidera ou não a personalidade jurídica. E daí o juiz vai decidir de que forma. Ele vai observar. É uma relação ambiental, ele vai olhar lá na Lei 9605 de 98, que são os crimes ambientais. É uma relação consumerista, ele vai olhar no Código de Defesa do Consumidor. É uma relação civil, ele vai olhar no Código Civil, tá? Para quê? Ele vai verificar os requisitos, então depende de que ramo do direito eu tô, ela vai ter requisitos próprios, né? E daí o juiz vai decidir observando essa normativa do respectivo direito material, tá? Mas o que o incidente nos traz? Ele fala assim, olha, dentro da minha relação jurídica, quando eu tiver alguma dificuldade de ter acesso ao crédito, ou enfim, ter acesso à satisfação do direito, eu posso pedir, em qualquer momento do processo, ingressar com incidente de desconsideração, para se afastar a personalidade jurídica e pegar os bens ou do sócio ou da própria pessoa jurídica. Seja desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica própria, ou seja, a inversa, né? Que eu vou desconsiderar a personalidade jurídica para pegar os bens do sócio, né? Às vezes, quando o sócio usa a empresa para esconder o seu patrimônio, né? Enfim, as regras dependem, então, de qual ramo a gente está trabalhando, e aí cada das regras o juiz vai aplicar de acordo com o direito material, tá? Mas aqui, qual vai ser o procedimento? A qualquer momento, a parte ou o Ministério Público pode pedir, vai suspender o processo, a gente vai citar a pessoa, aí é a ré, né, ou desconsiderando, seja a pessoa jurídica ou o sócio, né, dependendo se for a desconsideração própria ou a inversa, né, eu vou chamá-lo, ele vai se defender e o juiz vai decidir. Se desconsidera, ele vai desconsiderar e vai pegar os bens da pessoa jurídica, ou ele vai desconsiderar e pegar os bens do sócio, conforme a hipótese, tá? Então, bem simples, bem tranquilo, tá? Só voltar aqui. Eu vou tentar. Amicus curiae tá errado, é amicus curiae. É curiae, tem um E aí. Na verdade, o E tá, mas na hora que eu faço a projeção, deixa eu ver se assim, se ele. Ele some, né? Enfim, a formatação, enfim, a amicus curiae tem um ezinho aí no final, tá? Atenção, tá? Do jeito que tá escrito ali não tá certo, tá? Tem um ezinho aí no final. Tá vendo lá? O que é o amicus curiae? Ou é o amigo da corte, ou colaborador da corte. O amicus curiae é uma intervenção de terceiro que o CPC trouxe, né? Ela já havia antes, lá na lei do controle de constitucionalidade, se não me engano, 9868, né? Já tinha a figura do amicus curiae lá. Agora, o Código de Processo Civil trouxe para o procedimento ordinário. Então, olha lá, o procedimento comum aqui. Então, olha lá. E por que isso? É uma possibilidade de se chamar um terceiro que tenha um conhecimento específico aí, para que ele colabore, ele preste informações, ele esclareça alguns pontos, dando suporte para que os juízes possam decidir, tá lá. O juiz ou relator, então pode ser tanto o juiz em primeiro grau, relator, eu já estou falando de tribunal, considerando os requisitos aí em vermelho, né? Os requisitos do amicus curiae. Relevância da matéria, a especificidade do tema, a repercussão social da controvérsia, poderá por decisão irrecorrível, decidindo que vai ter amicus curiae, não vai ter amicus curiae, essa decisão não tem recurso, o juiz que decide. Porque, veja, é algo para ajudar o juiz. Se o juiz entende que ele não precisa, que ele não quer, enfim, né, não precisa. Então, não tem o porquê, né, de recorrer dessa decisão. Por isso que é uma decisão irrecorrível.
De ofício a requerimento das partes, ou seja, o juiz pode pedir, ou as partes podem pedir, um amicus curiae, né? A quem pretenda manifestar-se ou solicitar a participação de pessoa. Quem pode ser o amicus curiae? Pessoa natural ou uma pessoa jurídica, órgão, entidade, aí, com representatividade adequada. Então, o amicus curiae vai ser uma pessoa jurídica, uma pessoa natural, uma pessoa física, que vai participar do processo para trazer informações, ele vai atuar aí como um colaborador da corte. Isso faz parte do próprio Estado democrático de direito, de trazer um caráter mais democrático, mais participativo para o processo, possibilitar que outras pessoas venham a colaborar. Isso já era muito presente nos processos de controle de constitucionalidade. Acho que tivemos vários, por exemplo, tivemos lá na ação direta de inconstitucionalidade, lá das células-tronco, nós tivemos várias entidades, igreja, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, várias pessoas foram chamadas para dar a sua opinião, a sua colaboração, dando subsídios para que o juiz possa decidir da melhor forma. Então, o que é uma célula-tronco? Qual é o impacto disso? O que na pesquisa científica, em que pé que está isso? Ela pode ser usada de que jeito, de que forma, quais terapias, enfim. Como que isso vai ser usado, como que isso é armazenado, qual tipo de célula. Olha a importância. Pensa, o juiz ia conseguir decidir uma questão dessa sozinho? Não. Então, ele chama o amigo da corte, o amicus curiae, cientistas, biólogos, enfim, a sociedade brasileira, pesquisadores, né, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pesquisadores científicos sobre esse assunto, para quê? Né? Para explicar para o juiz e fornecer subsídios para que o juiz tome uma decisão melhor possível. Por isso que é um caráter democrático, participativo, né, dentro do processo. Isso faz parte do Estado democrático de direito, né? E igrejas também participaram, né, do lado da ciência de um lado, a igreja, a fé do outro lado, né? O juiz ouviu todos, isso foi de forma democrática, dialógica, ouviu todos eles para possibilitar aí, né, ter subsídio para a sua melhor decisão, tá? Parágrafo 1º. A intervenção do amicus curiae não implica nenhuma alteração de competência, né? A gente já viu, né, as hipóteses de alteração de competência. Olha, o fato de ter amicus curiae não vai mudar nada, né? O amicus curiae também não vai ele não vai interpor recurso, ele não vai ser uma parte no processo. Ele está aqui ele veio aqui só ajudar. A única intervenção dele, ele é um amigo da corte. Ele veio aqui ajudar, trazer subsídios, informações, só. Ele não vai, a partir dali, agora, entrar no processo, recorrer, não vai, né? Salvo, ele só pode entrar com embargos de declaração, que a gente vai ver um recurso, lá na frente a gente vai ver quando a decisão tiver algum ponto obscuro, confuso, contraditório, cabe um recurso para tentar aclarar a decisão. O amicus curiae pode ingressar com isso e falar, olha, a decisão não ficou clara nesse sentido, por isso, isso e isso. Pode entrar com embargos de declaração. E também a hipótese aí do parágrafo 3º, lá nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, que a gente vai aprender lá no processo civil 3, né? Que são mecanismos para julgar uma única decisão, vai julgar vários e vários processos, tá? Julgamento de demandas repetitivas. Nesse caso, o amicus curiae ele pode recorrer, tá? Só nesses dois casos, tá? Ainda sobre o amicus curiae, que é uma figura bastante interessante, né? Acho que ficou pequeno aqui, deixa eu ver, se coloca um pouco maior. Um recurso especial aquele recurso julgado pelo STJ, recurso 1.333.977,
ministra Isabel Galotti, o que ela disse? Penso que a intervenção formal no processo repetitivo deve dar-se por meio de entidade de âmbito nacional. Aí um entendimento do STJ e de que para que uma entidade possa ingressar no processo como amicus curiae, ela tem que ter caráter nacional, cujas atribuições sejam pertinentes ao tema em debate, sob pena de prejuízo ao regular e célere andamento de tão importante instrumento processual. E uma outra frase importante aí do ministro Og Fernandes, também do STJ, recurso especial 1.336.026, ele diz: o amicus curiae é previsto para as ações de natureza objetiva. O que são essas ações de natureza objetiva? As ações de natureza objetiva são ações do controle de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essas ações que vocês vão aprender lá em constitucional ainda, matéria futura, tá? Isso faz parte de um processo objetivo, porque é um processo que não tem partes, não está ali para resolver questão de pessoas, de uma lide, de autor, réu, ali, de Tício, Caio, como a gente fala aqui no processo civil tradicional. Aqui a gente está trabalhando com processo subjetivo, a gente tem, tanto no polo ativo, no polo passivo, partes, pessoas com pretensões, com uma relação jurídico-material para ser decidida ali. No processo de controle de constitucionalidade, que se chama um processo objetivo, eu não tenho, ele se opõe, né, a esse subjetivo, porque, na verdade, eu estou buscando uma lei. São as partes previstas lá no artigo 103 da Constituição, eles ingressam com uma ação para declarar a norma constitucional ou inconstitucional. Eu não tenho um réu ali, é diferente, por isso que é um processo objetivo. Tá? Vocês vão ver futuramente lá em direito constitucional. Mas só trazendo aqui essa frase interessante, porque o amicus curiae surgiu lá no controle de constitucionalidade, e agora o CPC de 2015 que trouxe ele para cá, para a possibilidade que juiz, dentro de um processo civil tradicional, subjetivo, tanto o juiz de primeiro grau quanto no tribunal, também possa usar essa figura do amicus curiae, claro, atendendo aqueles requisitos ali que a gente viu, né? Olha lá, relevância da matéria, especificidade do tema, que tem uma repercussão, essa lide, essa controvérsia, tem uma repercussão. Então, nesses casos, eu posso chamar uma pessoa natural ou jurídica que tenha um conhecimento especializado sobre o tema para ela colaborar com a corte, colaborar com o juiz. O que é a corte? Não o juiz, o tribunal, a justiça, o juiz tanto de primeiro grau quanto de segundo grau, tá? Então, lá, o amicus curiae, ele foi previsto, né, para as ações de natureza objetiva e é excepcional no processo subjetivo, quando a multiplicidade de demandas similares indicar a generalização do julgado a ser proferido, tá? Tá lá, o amicus curiae foi previsto inicialmente, tá? Para as ações de controle de constitucionalidade, a que a gente chama de natureza objetiva, e ele é excepcional à admissão do processo subjetivo, quando a multiplicidade de demandas similares indicar a generalização do julgado. E nessa hipótese, a gente vai poder ter aqui, dentro lá das formas de demandas repetitivas, a gente vai poder ter, sim, o cabimento do amicus curiae nessa hipótese, tá? Então, meus caros, minhas caras, acho que era isso que a gente tinha para hoje. Encerramos aqui também intervenção de terceiros. Dúvidas, tragam lá pessoalmente, pode mandar por e-mail, pode mandar, levar lá para a sala, né, como a gente já tem feito em relação aos outros vídeos.
Espero que tenha gostado, espero que tenha servido aí para vocês, né? Isso faz parte da minha preocupação em conseguir, né, cumprir todo o programa, dar todo o conteúdo aí. Espero que tenham gostado. Me esforcei para fazer uns slides bonitinhos aí. Eu sou péssima para artes, né? Mas espero que tenham gostado. Tenham todos aí, né? Bons estudos, boa semana para todos e até mais.